É uma questão que as pessoas sempre me perguntam, né? Qual a melhor forma de estudar a história do Brasil? Se fosse responder rapidamente e errado, poderia elencar aí livros bons sobre a história do Brasil, mas não é assim que se estuda uma história particular de qualquer coisa. Se a pessoa quiser se dedicar à história dos Estados Unidos, história de outro local, ela tem que pensar de forma diferente. Não vale a pena começar pelo particular. Tem que sempre começar pelo geral. A pessoa sempre tem que ter uma noção do esquema de toda a ciência que ela for estudar, qualquer um que seja, qualquer área. Por quê? Porque o cérebro funciona em modo de esquema. O cérebro não funciona em modo de resumo, e muito menos em modo de detalhes. É errado estudar detalhe? Não, claro que não, mas desde que a pessoa tenha um esquema geral na cabeça, que ela domine o esquema, e sim pode ir pelas particularidades, saber até mais detalhes e tudo. Então é sempre do geral para o particular, né? Então, o que a pessoa deveria fazer? Aí pressupondo que a pessoa queira ter uma boa visão de história. Ela deve começar a estudar pelo tríplice pilar que começou a civilização católica, ter um pouco noção do Estado de Israel antigo, né? A história dos hebreus, né? Com visão esquemática, nem é necessário aprofundar. Pouco da história de Grécia, né? Ter alguma noção de paideia, da filosofia, assim, em geral, com a história do Império Romano. Depois, na sequência, entender um pouco da Idade Média, principalmente o auge da Idade Média, século XIII, que foi o apogeu da civilização como tal, especialmente na França, né? Especialmente com o rei São Luís, que nós temos aí um grande momento da história da civilização. Compreender depois as revoluções da modernidade que destruíram e continuam destruindo, né, o pensamento civilizatório construído pela Igreja Católica e pelas formas, em todos os sentidos, direito, filosofia, teologia, moral, tudo quanto se olhe, está tudo sendo demolido. E foram feitas 3 revoluções na ordem política, alteram fortemente a ordem social, visão de artes, visão como se vê o mundo, que foi, primeiro, a Revolução Protestante, que era compatível com a visão renascentista. Depois, a segunda revolução da modernidade foi a Revolução Francesa, provavelmente a mais importante da história, aquela que realmente teve um antes e um depois claramente demarcado, foi uma coisa brutal. E depois a Revolução Russa, né, com seus desdobramentos, incluindo o marxismo cultural e a luta cultural, claro, né? Então, a pessoa tem que entender a história geral, né? Ter um esquema, ter os principais momentos da história para poder entender o Brasil e como o Brasil se situa nisso. Se eu começar diretamente para a história do Brasil, vai empobrecer muito o conhecimento, né? E aí, depois da pessoa ter uma visão geral, a pessoa então estuda um pouco a história de Portugal, né? História das navegações, que é uma das histórias mais fascinantes, espetaculares da epopeia humana, né? Uma coisa realmente impressionante, a história das navegações. E aí o Brasil está inserido dentro da história de Portugal, inserido dentro das lógicas das navegações, inserido dentro do Império Português. É interessante comparar o Império Português com outros, né? Ter uma noção dos impérios coloniais, né? Tem um livro meu que trata sobre isso, tem um link aí dele na descrição, que ajuda muito a entender esse conceito. E aí depois, sim, aí estudamos a história do Brasil. É importante estudar como é que eram os índios, né? As pessoas começam a estudar e esquecem de estudar os índios. Não, é importante estudar, né, os hábitos deles, a antropofagia que eles cometiam, outros hábitos ruins que eles tinham, abandonar velhos para morrer, etc. Bom, entender o mundo dos índios, entender os jesuítas, né? Já dizia o Capristano de Abreu, não dá para entender a história do Brasil sem entender a história dos jesuítas. Então, ele foi um dos maiores historiadores do Brasil. Então, é um conselho certo, né? Então, tem que ter alguma noção dos jesuítas para entender bem o Brasil.
E aí, então, entendendo a sequência do Brasil colonial, entendendo os jesuítas, isso aí ajuda muito. Fugir da mentalidade marxista, né? Fugir das mentalidades liberais e tal. Então, procurar bons livros nessa fase colonial, entender o que foi o movimento da independência do Brasil. Tem o meu livro, que eu comento aí também, está no link de descrição. Primeiro reinado, segundo reinado, sempre visão esquemática, né? Proclamação da República, Getúlio Vargas, República Populista, ditadura militar, e a nova República. Tem uma visão, assim como ter uma visão esquemática da história universal, também ter uma visão esquemática da história do Brasil. Então, é a mesma lógica. Aí a pessoa de posse de uma visão esquemática da história do Brasil, ela pode se dedicar a se especializar no tema. Por exemplo, a pessoa fala, gostei de estudar os jesuítas. Aí sim, depois de uma visão geral, estudo os jesuítas. Gostaria de entender melhor como foi o ambiente dos engenhos. Aí vai, estuda Gilberto Freire, um autor obrigatório para entender a história do Brasil. Não, gostaria de entender mais coisa ligada ao dia a dia do Brasil, folclore. Aí vai para Câmara Cascudo, outro grande autor. E assim vai, não, quero entender sobre Getúlio Vargas. Aí vai buscar estudar então sobre o positivismo, senão não dá para entender Getúlio Vargas, estudar outros autores bons que que entenderam bem a época do Getúlio, etc. Então a pessoa vai do geral para o particular, porque a mente, volto a dizer, a mente trabalha em modo de esquema e não em modo de resumo. E a mente gosta de operar de coisas lógicas, proporcionais. Então, estudar o particular antes do geral é uma coisa que é ilógica. Então tem que estudar sempre do geral para o particular. O Brasil faz parte, obviamente, da história universal, faz parte da história de Portugal, então não tem sentido não conhecer a história universal, não conhecer a história de Portugal. Já me deparei com pessoas que sabem detalhes impressionantes de momentos de história, ou do Brasil, ou de qualquer outro. Mas aí quando, em discussões, em conversas, quando se estende para outros campos da história, as pessoas demonstram desconhecimento completo. É um erro. Não parta, eu tenho uma visão geral das coisas, depois uma visão específica. Aí a pessoa poderia perguntar assim, bom, mas eu vou ter que ler muito livro. Bom, o esforço intelectual demanda, a atividade intelectual demanda esforço, nada de graça, nada vai vir por osmose. Não tem um jeito de ter um atalho? Tem um jeito de ter um atalho, que é a minha escola da verdade histórica, né, que tem o link aí abaixo aqui desse vídeo. Eu pelo menos espero que apareça o link. A gente não sabe se esse link vem para cá, para lá ou para cá. Bom, mas vai aparecer o link em algum local. E aí na escola da verdade histórica nós então explicamos a história de modo esquemático, né? Já falamos sobre o tríplice pilar, os hebreus, Grécia e Roma. Estamos avançando bastante na Idade Média, depois aqui, até o final do ano, vamos ver as revoluções da Idade Moderna, então nós vamos ter, dentro da Escola da Verdade Histórica, uma visão geral e esquemática da história universal e também da história do Brasil. Já temos aí modos avançados sobre essa história, também dos impérios coloniais. Então, se eu fosse aconselhar as pessoas para estudar a história, seria assim, do geral para o particular, sempre em modo de esquema, até escolher uma coisa que ela queira ver especificamente. Se a pessoa ainda quiser um trabalho mastigado mais fácil, tem ali a Escola da Verdade Histórica, que é uma verdadeira, um facilitador, né, um atalho para atingir esse conhecimento. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado. Se você gostou desse nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Obrigado.